possam nos ouvir melhor, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ramos, eu sou professora universitária há 12 anos e um dos maiores desafios, que eu acho que soma muito com a nosso conhecimento, é quando a gente traz a realidade para dentro da academia, né? Porque teorias a gente tem muitas, e a gente vai encontrar teorias que vão ampliar os nossos olhos, mas a realidade nua e crua, como que ela é feita, né? É de um grande encontro que a gente cria grandes profissionais. Então, a nossa proposta nessa noite é trazer no meio da conscientização do autismo pessoas que vivenciam o autismo, inclusive que vão para além de profissionais. São pais e mães ativos que são engajados não só numa luta ou numa militância, a gente chama de missão. Então, nós temos hoje a Gisele, né, que tem o Outcast. Depois vocês vão escutar melhor sobre o Outcast, uma iniciativa da Gisele, o Fred, a Ana e o João, que são pessoas que conhecem o sistema público, que vivenciam, né, não só o sistema público de saúde, mas também de educação. A Ana é profissional e o João está formando, está na academia, tá? E o Nível, que é fisioterapeuta e educador físico e que trabalha também com pessoas com TEA, juntamente comigo, com pessoas com TEA, que são geralmente adolescentes e até adultos, principalmente adolescentes. A nossa roda de conversa ela vai funcionar da seguinte forma: o tema autismo nos atravessa de diversas formas. Então eu vou começar com a direita, que é a Gisele, para ela dizer o que o autismo, né? A nossa pergunta da noite é: o que o autismo provocou? O que nós fizemos a partir de um diagnóstico, de um estudo? O que a gente fez? Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecer a Mariana o convite, que é uma oportunidade incrível para que a gente possa não só estar falando sobre autismo, mas também falando do nosso trabalho enquanto movimento, né, da nossa missão. O autismo na minha vida sempre existiu, mas eu não entendia como, né? Desde criança eu sempre tive algumas particularidades, era uma criança estranha, depois fiquei uma adolescente esquisita e depois uma adulta excêntrica. Tive um filho que apresentava as mesmas características que eu achava que era só porque tinha me puxado. Só que chegou um dado momento que ele apresentou uma seletividade alimentar muito severa. E isso foi o que acendeu uma luz, mas não para autismo. Para você ver como que às vezes a gente, no cotidiano, não consegue observar as nuances, porque o espectro é tão amplo, que nada, você não tem como você determinar. Ele faz A, B e C, é autista, não tem como. Ele apresentando essa dificuldade, logicamente fomos procurar por ajuda, e foi uma peregrinação. A gente foi a neurologistas, nutricionistas, e ninguém sinalizava para TEA. Ah, mãe, ele anda na ponta do pé? Anda, mas eu também andava. Então ficou naquela conversa, né, de normal. Quando fomos ver e essa peregrinação, e ele sempre comendo miojo, pão, biscoito de sal, suco de caju. Era isso. Não podia com cheiro, não podia ver ninguém comendo, não podia nada. Então, chegou num dado momento que nós ficamos assim, desesperados. Aí o Fred e eu falamos assim,
2024, né, Fred? 2 anos. Então, aí viramos falando assim, vamos fazer o circuito, porque era assim, a gente chamava de circuito. Que a gente começava pediatra, neuropediatra, nutricionista, psicólogo. Ah, não tem nada não, mãe. Quando crescer melhora, quando não tem nada não tem. Aí foi naquela coisa. Aí falamos assim, vamos fazer o circuito. Aí começamos de novo. Aí a gente foi numa neuro e ela foi a única que pediu um relatório escolar. Aí eu falei assim, não, mas ele é super sociável. Na minha percepção, aquele menino era um prefeito, porque ele era muito conhecido, ele era querido pelos amigos e tudo mais. Quando veio o relatório da escola, a gente falou, opa, ele realmente era muito quisto, mas ele não aguentava muito tempo com muita gente. Então ele brincava, daqui a pouco ele falava, não quero mais, e não queria mais. Os amiguinhos ficavam assim, ele é meu amigo ainda? Porque ele não quer brincar comigo mais, porque ele precisava do momento dele. Foi aí que nós fechamos o diagnóstico e a gente não aceitou no início, embora pra gente foi um alívio, porque a gente agora entendia o porquê que ele não comia, né? Que a nossa dificuldade era o não comer. Aí, tá, não come, então agora a gente sabe o que é isso, mas às vezes a gente ficava assim, olhando pro outro, mas será que é isso mesmo? Não, não pode. Não, mas ele tem. Aí depois a gente parava, não, mas tem isso também. Aí ia e vinha até aceitar, até a gente começar as terapias e começar a ver como funcionava isso. Porque pra gente era um mundo totalmente novo. Hoje vocês têm a oportunidade de estar numa graduação que te proporciona conhecer, estudar e aprender sobre determinados mecanismos da mente humana. Eu não tive isso. Eu vivi aquilo ali, pra mim era, eu falei, não conheço nada, não sei nada. Eu sou advogada, o Fred é jornalista, e a gente assim, com acesso à informação, não tínhamos informação nenhuma. Foi aí que ele teve a ideia de criar o Outcast Podcast, que é o único veículo especializado em neurodivergência. Então a gente hoje faz várias entrevistas com os profissionais de saúde da região, mães atípicas, a gente levanta essa bandeira de conhecimento, de informação, de respeito, até para que no começo foi até para a gente aprender, porque como era uma coisa que a gente era um universo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, o Outcast ele veio para trazer também para a gente esse conhecimento. E hoje a gente vê, começa a reconhecer nas pessoas que nos acompanham, nas famílias, do diferencial que a gente vem fazendo no sentido de levar essa informação, porque quanto mais informação, menos preconceito, mais respeito e mais dignidade. Porque hoje a gente sabe do quanto é importante a gente ter o conhecimento de recepcionar as pessoas e de entender as particularidades, porque todos nós, típicos e atípicos, temos particularidades, temos situações nas quais as outras pessoas que estão à nossa volta não entendem. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência e o acesso à informação para que isso se torne dê um norte, um entendimento melhor, faz o diferencial. Para mim hoje, né, para o Fred, para a nossa família, o autismo ele virou uma missão, um ideal que nós abraçamos e com o intuito maior de levar cada vez mais informação para quem quiser e até onde a gente conseguir. Ana e João. Essa pergunta? Como que o autismo atravessou e o que a gente fez? Vou resumir rapidinho. O João foi uma criança esperada, amada, antes do mundo. Custou para vir ao mundo, foi muita luta para conseguir trazê-lo ao mundo. Se tem uma criança que foi amada, esse menino foi. Então, assim, quando ele nasceu, ele nasceu 38 semanas, logo em seguida ele nasceu, e eu não fiquei toda a gravidez de repouso, né? Mas nasceu tudo bem, amigar.
a brigada dele veio 8, depois 9, ele não fez a brigada 10 e fomos indo. Quando o João desenvolveu refluxo, né? Com o tempo a gente foi observando o João, desde que nasceu era muito diferente. Era o espelho que as pessoas falam de esquisito, né? Que você falou. Ele sempre foi diferente. Ele com 1 ano ele já digitava no computador. Ele tinha falas assim, geralmente a criança eles falam em média 500 palavras por ano, mais ou menos, não é isso? E ele falava muito mais que isso, de forma rebuscada. Aquela forma que você não vê, geralmente, uma criança falando. Eu falava, tem alguma coisa estranha. E aí, a escola não falava nada. Eu estudava no caminho. A única coisa que a escola falava é meu filósofo. A doutora falava muito carinhosa, plantava em tudo. Às vezes a pessoa não tem a formação, igual eu, ignorante. Eu sou da educação. Eu não sabia que meu filho tinha, porque eu não sou profissional. Então o que aconteceu? Aí veio indo, ele rebuscado, muito pontinha do pé, carrinho, fazia tudo com carrinho que não era para fazer. E aí foi indo. Aí a escola tinha muitos problemas, não que ele causasse, que as outras pessoas causassem, que ele lutava, né? As pessoas que ele tinha mania de se regular jogando as coisas para cima. Ele jogava qualquer coisa, eu morria de medo. Noção de perigo nenhuma ele não tinha. Ele fazia lobby, tá? Sempre. Eu trancava, tinha que trancar. Dentro de trancar em casa, o portão sempre trancado. Ele tentou muito fazer parte de alguma coisa, de algumas coisas. Não conseguia. Por ser diferente, por ser um aluno questionador, ele era até, vamos dizer assim, vou colocar dessa forma, que a gente sabe que acontece. Eu sou professora, estou nessa área há muito tempo, aposentando. Tem professores que não gostam desse tipo de aluno, questionador. Porque muitas das vezes ele não tem essa resposta para dar, né? Entendeu? E ele fica irritado com isso. E ele era aluno que sentava na frente, questionador, sempre. Foi indo, aí chegou, não sei, aí eu já não teve estudou numa escola, levei ao médico, neurologista, nada. Foi na psicóloga, ficou um tempo, a doutora falou que eu vou citar o nome da doutora, muito boa, maravilhosa, mas ele não tem nada, ele é extremamente inteligente. A doutora não trouxe para saber se ele é inteligente. Eu trouxe porque ele é diferente. Ele é diferente, ele não consegue brincar com crianças. Não é brincar, ele tenta, ele não consegue brincar com as outras crianças da idade dele. Ele não consegue ter esse. Ele se tornava o chato da história, né? O mala, né? Infelizmente é assim que eles falam, tá? Eu trabalho, escola e sempre mergulho. E aí foi indo, né, nessa fase aí, já foi depois, aí ele estudou numa escola, ele sofreu cyberbullying, ele nem tinha culpa da situação, inventaram um monte de negócio, aí eu falei, ali foi um ponto crucial. João estava em depressão. E geralmente quando o homem está em depressão, a mulher a gente percebe mais, mas o homem não. Ele calado, ele falava, mãe, tem algo errado comigo, mãe, tem algo, eu já vinha falando. Aí a Ana foi estudar. Eu sou pedagoga de formação, eu fui fazer psicopedagogia, fui fazer neuropsicopedagogia, eu fiz tanta coisa que eu já nem sei o nome mais, tá, gente? Desculpa. Eu faço curso com vários, doutora fonoaudióloga lá no Paraná, PROAC, autismo, eu faço tudo que tem. Tá? A maioria, muita coisa à distância. Presencial não muito, porque eu não gosto de deixá-los. Para ir presencial não gosto, porque eles ficam em casa sozinhos. Aí foi indo, ele teve esse problema. Ele chegou no 4º ano de escolaridade e falou, mãe, não precisa me ajudar mais. Eu dou conta. Ele deu. Notas altíssimas. Mas ele deixava de fazer algumas coisas, não porque ele não soubesse, ele não queria fazer. Tem isso também. Se naquele momento ele não quer fazer aquilo, ele não vai fazer. Ele não está, naquela hora ele não quer fazer aquela atividade. Ou outra coisa qualquer. Tentei esporte, gente. Esporte, futebol, no prézinho, quero ser goleiro, porque goleiro não precisa correr. Isso tudo eu tentei. Eu tentei academia.
Eu tentei tudo que eu podia. Aí levou um cara no judô. No primeiro dia que foi, o menino derrubou e bateu a cabeça, nunca mais voltei com ele, fiquei com medo. Sem atenção dele. Aí o erro também foi meu, não é só dele. Porque eu fiquei doida quando eu vi, pum, no chão. Ele, o rapaz jogou ele no chão. Aí quando aconteceu isso com meu filho, eu era orientadora de uma escola, levei ele para formar lá no Surubi. Meu filho se formou no Surubi e foi muito bem aceito lá. Foi lá que ele formou, ele saiu um mês antes, ele formou no Surubi. Ele se formou lá, aí não queria ir, filho. Vou fazer IF. Vai fazer IF sim. Foi fazer o IF, não estudou nada, não tinha cota, não tinha nada. Passou em 11º lugar, fora. Foi indo. E a depressão chegando, tem alguma coisa errada. Aí a Ana foi estudar mais, ele também. Quando chegou em 14 anos, não, eu acho que no meu caso foi, quando eu tinha por volta assim, de 12 anos, eu já vinha sentindo que eu tinha algumas coisas muito esquisitas, estranhas acontecendo comigo. E eu fui procurar saber o que era. Aí um dia, aleatório, na internet, procurando, eu entrei em contato com o conceito, né, de síndrome de Asperger. E eu falei, cara, eu tenho essa brincadeira aí. Aí eu pedi, né, assim, a gente, tinha 12 anos, durante meus 13 anos até meus 14 anos, eu pedi incessantemente para ser levado numa psiquiatra, uma psicóloga. Eu já tinha ido na infância, né, mas diziam que eu não tinha nada, que era coisas aleatórias e tal. Eu nunca tinha nada, mas eu tinha alguma coisa. Os médicos vão entender pra gente, vocês vão ser pais e mães, você está doido. Exatamente. Você está vendo coisas que não existem, você quer arrumar doença para os seus filhos. É igual muita gente fala assim, nossa, vocês querem arrumar coisa para os filhos de vocês, eles têm direito, eles não pagam ele não paga PVA, eles compram carro com desconto, entendeu? Eles têm muito. É uma beleza mesmo. Hoje andar de ônibus. Eu vou falar para vocês, eu troco isso tudo e muitos eu nem tenho, louco, essas coisas eu não tenho, eu troco isso tudo, meu filho não tem isso. Para que o dia que eu morrer, eu saber que meu filho vai ficar bem, porque ele não tem autismo, mas isso não vai acontecer, porque não tem como. Então, assim, é muito difícil. Ele lutou muito, ele vem lutando muito, né, meu filho? Desde os 15 anos. É uma luta muito grande. Os 15, quando aí que ele fez o diagnóstico no CACI. Tinha dia que a gente passava 3 horas no CACI, né, meu filho? Nós fizemos no CACI, fizemos tudo direitinho, saiu o diagnóstico. Aí o meu marido tinha levado ele na pediatra, a pediatra falou que ele estava com a fala muito engessada e falou. Passou isso para a doutora Jéssica na hora que atendia lá. Só que já tinha toda uma vida dele, um relatório, que ele já tinha me escutado e tudo. E aí foram fazendo testes com ele. E aí quando chegou para a Jéssica, né? Que a Jéssica começou. Quando a Jéssica tirou o laudo da, eu já sabia, eu falei com ela. Ela falou, você acha que ele tem o quê? Eu falei, eu acho que ele é um Asperger, eu sei que 85,5 na época, falei com ela aí. Eu fui estudar. E aí era isso. E aí desde então, né, João? Depois a Jéssica não atendeu o CACI mais, eu fui atrás de Jéssica e de Mariana. Ou, né, o pessoal correr atrás dela. Conheci Mariana. Essa aqui é boa. Conheci Mariana, gente. Fora até, né, Mariana, da sua área, né? Eu conheci Mariana, que eu era diretora de uma escola, e eu amei Mariana desde o primeiro momento, gente. Desde o primeiro momento, quando eu a vi. A Mariana, eu sou gosto, não gosto, sabe disso? Se eu pegar ranço, é ranço. Não odeio, mas tenho ranço. Eu tenho essa dificuldade com as pessoas. A Mariana, ela nasceu para isso. E o momento que você atendeu aquele menino lá no Golfo, aí eu falei, essa mulher nasceu para isso, gente. E ele já tinha passado por outras pessoas que não deram atenção. Então, assim, é isso que a Mariana está fazendo, é de suma importância, isso que você falou no início, Mariana, porque aqui é a vida real. Ele tem autismo, a minha filha tem autismo, está escondida lá atrás. E vai ser para a vida toda. Eles vão ter que aprender a conviver com isso. Não importa o que aconteça, não tem jeito, não tem cura, não tem jeito. Eles vão ter que fazer tratamento a vida toda.
o que a gente faz, né, Mariana? A gente tenta de todas as formas, eu incomodo muito ela, tadinha. A gente faz com que ele tenha autonomia, com que ele consiga, né, Mariana? O problema dele todo é a socialização, né? Ele nunca teve problema cognitivo, gente, pelo contrário. Ele não tem esse problema. Se você faz uma pergunta, você viu a fala, vocês viram a fala dele? Tá. Vocês fazem uma pergunta e ele conta uma história toda. Realmente ele é inteligente, ninguém vai tirar isso dele também. Então eu acho muito importante que vocês escutem isso. Sabe por quê? Porque o autismo hoje não é uma coisa assim longínqua, uma coisa que você não. É uma realidade nossa, de todo dia. Né? A gente está aí, não tem jeito, está nascendo mais crianças que estão sendo diagnosticadas. Até nós chamamos meu marido aqui, que talvez seja diagnosticado, tá? Ele tem todo, para mim ele preenche os critérios, vamos ver o médico falar. Então assim, ele, João, luta muito contra isso. Fala agora que eu falo demais, eu sou professora. Não, eu gosto de deixar vocês falarem, porque na maior parte do tempo hoje em dia eu vivo exausto, assim, tanto fisicamente, mentalmente, então eu tento falar o menos possível para não me esgotar. Por exemplo, eu acho importante frisar, antes de tudo, que eu não gosto de vitimização, eu sou uma pessoa que eu vou falar das minhas dificuldades, mas eu não gosto de colocar isso como um impedimento a fazer. Eu não sou um coitado, né? Eu não sou uma coitada, minha filha não é uma coitada. E, por exemplo, tem muitas coisas que eu não quero e eu não gosto de fazer, entendeu? Eu fui diagnosticado com 15 anos, né? Quando eu estava no IFE ainda. Foi um período muito complicado, porque você, apesar de saber o que você tem, você não aceita. Eu acho que essa é a pior parte. Nós lutamos muito, né, Maria? Eu fiquei basicamente, até eu aceitar assim, realmente 17, a condição, eu fiquei dos meus 15 até os meus 20 anos tentando fazer as pazes com o diagnóstico, tentar seguir em frente, tentar curar aqueles traumas de infância, aquelas questões que a gente sempre tem e tenta lidar, né? E saber lidar comigo mesmo, porque você tem uma condição, mas ninguém te dá um manual de instruções para... Você não nasce com um manual de instruções quando você tem. Então você acaba tendo que descobrir tudo sozinho, e eu tive que descobrir tudo sozinho. Eu nunca tive pessoas me mentorando, falando, eu sou igual a você, eu sou autista igual a você, eu descobri tudo sozinho. Eu era o único autista que eu conhecia no meu círculo, né, social, que já não era tão círculo social assim, mas o que eu tento fazer hoje em dia é alcançar as pessoas igual a mim, né? Sempre que eu vejo uma pessoa também dentro do espectro que está passando por dificuldade, que acabou de ter o diagnóstico, eu tento buscar essa pessoa, orientar ela, porque que eu conheça, eu sou um dos mais velhos do meu círculo social, até o diagnóstico, é conviver com o diagnóstico há tanto tempo, né? Saber dar nome às coisas, é o que eu tenho. Então é uma coisa muito o que eu sinto no João hoje é que o João lutou muito, né? Ele trabalha, ele quis trabalhar aos 18 anos, ele trabalha, ele estuda. Eu sinto nele que ele lutou muito, mas hoje ele não faz questão mais de agradar as pessoas. Não para maltratar, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele não faz mais questão. Para ele, a casa dele está ótima, ele está trabalhando, ele está ganhando o dinheiro dele, ele faz a terapia dele com Mariana. A gente sempre fala que lugar de autista é em todo lugar. Eles têm que estar em todo lugar. Por que não? Agora, a partir do momento que eles não querem estar, aí é um desejo deles. Por exemplo, ele não pode ir na danceteria, ele tem problemas com as luzes. Tem autistas que vão. Danceteria. Ele foi ao parque uma vez, ele voltou verde, gente. Eu tive que isso eu acho uma coisa legal de falar, os sintomas físicos que a gente acaba tendo decorrente da condição. Eu fui no parque, eu sempre fui em parques desde criança, sempre me senti mal, nunca soube por quê. Uma das últimas vezes que eu fui, eu tinha acho que 18 anos, eu passei tanto mal, mas tanto mal, eu tava verde, branco, sei lá, que era,
A gente começa a ter esses sintomas físicos de dores abdominais muito fortes, entendeu? Dores de cabeça, as luzes do parque são muito fortes, as pessoas, né? Por exemplo, essa luz aqui está me incomodando muito, mas eu não posso falar, porque senão, né? Não é que eu não posso falar. Não precisa, não, pode deixar, pode deixar. O que acontece? Essa é uma grande dificuldade. Eu tento ter um filtro enorme para não magoar as pessoas. Vocês provavelmente não têm a noção disso, porque o mundo da forma como vocês tomam ele não é da mesma forma como eu tomo. Essa luz aqui para vocês não faz nada. Para mim está sendo uma morte e vida. Esse troço aqui também na minha cara, nesse aí, entendeu? Eu tento me controlar ao máximo para não falar, mas às vezes acaba saindo, então fazer o que faz parte. Eu acho legal também falar, na questão que a Mariana pediu para mencionar, na questão do mercado de trabalho que você também mencionou. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, porque eu queria saber como é que o mundo era lá fora. Foi um período muito complicado, porque o mercado de trabalho não está preparado para receber pessoas com diversos diagnósticos, não só autismo, TDAH, ansiedade, burnout, borderline, bipolaridade, todos eles. Né? O mercado de trabalho ele não admite que você tenha problemas, você não pode ter problemas. Não admite às vezes que você vá no seu tratamento. Também. E a escuta é muito, eles escutam muito, tá, gente? Um dos problemas quando ele era pequeno, eu achava que ele não ouvia, fizemos duas audiometrias. Quando eu falava olhando para ele, ele escutava. Se eu falasse assim, fulano, faz isso. Nem aí. Aí eu, vou fazer audiometria, eu tô rindo, mandou. Aí você fala assim, João, você pode fazer isso pra mãe? Ele faz. Agora, se você falar, fica ouvindo. Mas ele escuta muito bem, tá? Porque quando eu estou falando lá na sala dele, falando mal não, falando, o João fez assim, hoje eu já entrei nele. Hoje eu já entrei nele, porque não é porque ele é autista que eu não vou chamar atenção. Passar a mãozinha na cabeça dele. Hoje eu já entrei nele, ele sabe disso. Na hora do almoço, já saí já com a comida parada. Eu entrei nele. Então... João, mas eu compacto com a sua dificuldade de trabalhar. Durante toda a minha vida profissional, eu sempre tive dificuldade não de relacionamento, eu sempre fui bem quista nos lugares que eu trabalhei, eu sempre fiz o meu trabalho de forma que deveria ser feita. Mas a minha falta de filtro, de falar o que pensa, de não ter noção de hierarquia, eu tenho um problema sério com hierarquia. E cumprir regras que pra mim não fazem sentido. Eu criei meu próprio manual de regras, eu sigo a vida do jeito Isso, que eu quero. pra mim, foi uma dificuldade. Eu só consigo trabalhar bem hoje porque eu trabalho pra mim. Porque se eu trabalhar pra outra pessoa, ela não vai me suportar e eu não vou suportar. Sim. É muito difícil trabalhar no mundo corporativo quando você fala o que pensa, quando você não tem condições de seguir regras sem sentido. Mas você usa máscara, não tem que usar máscara. Eu uso máscara. Ele usa máscara, né? Todos nós Agora eu não usamos. uso máscara aqui não. Não, eu uso máscara. Então, Mas a máscara não dura muito tempo. Deixa eu Aí você falar. fica como maluquinha do setor. Vocês usam máscara porque vocês têm medo, né, da sociedade de apontar o dedo. Não, você manda embora. Não. Eu não uso máscara, não gosto de máscara, eu sou muito autêntica, eu tenho que falar, vocês já perceberam? sim. Não uso máscara. Detesto máscaras sociais, detesto. Sou seletiva demais. Não sou autista, tá, gente? Eu acredito que o autismo é do pai, eu não sou. Eu sempre fui diferente, eu fui criada de maneira diferente. Mas eu não uso máscara. Eu sou muito às claras, que eu gosto. Porque eu acho que deve ser muito triste você manter uma máscara o dia inteiro. É difícil. Exaustivo. É exaustivo. Por isso que a gente chega em casa quase 2 dias. Então eu sou aquela Final de semana inteiro. polêmica, eu sou a polêmica, eu sou entojada, eu sou aquela que muito inteligente, todo mundo fala que eu sou muito inteligente, devo ser alguma coisa, né? Mas não estou nem aí se gostam ou não de mim. Não maltrato ninguém, não distrato ninguém. Da portão, todo mundo gosta de mim na escola que eu trabalho, do portão, eu gosto demais das pessoas.
Agora, não pisa no meu calo, não espere que eu vá fingir aquilo que eu não sou. Essa menina trabalha, eu falei, hoje eu elogiei ela. Emissão, a minha, é só postar. Essa aqui falou que eu vou escrever um livro, vou aposentar ano que vem, vou escrever. E vou deixar um diário para os dois, para ele e um para ela antes de eu partir. Espero em Deus que dê tempo. Vou deixar um diário dos dois. Coisas que surgirem, dúvidas que surgirem, mas eles vão fazer terapia e tudo, mas eu vou partir. Você estava falando isso aí, né? A missão dela sua missão é também uma missão muito bonita, por sinal que eu já fui até no programa, recebe tantas pessoas, né? E esclarece muito. Mas o que eu vejo assim hoje? Eu vejo assim, muita gente pegando nicho de autismo para ganhar dinheiro. Sem saber realmente o que é, para ganhar dinheiro, para fazer fortuna e sem o menor, assim, filho, empatia, entendeu? Eu não vou fazer nenhuma coisa que eu não posso investir. Eu não posso investir, gente, eu não tenho tempo. A minha dedicação aos meus filhos, eles sabem disso, aos dois, sempre desde que eles nasceram. Eu já fui muito mal falada, gente, você tem noção. Eu fui, né, João? Nossa. Eu fui mal falada demais, gente, mas eu sou mãe, tempo eu acho integral. que isso é uma coisa muito complicada, porque quando você tem crianças no espectro dentro de casa... Sem saber, né? Sem saber, no caso dela, ainda com um marido autista, provavelmente, né? Morando fora, ele está passando pelo diagnóstico, você acaba... levando tudo sozinho. Minha mãe levou as coisas na vida dela sozinha. Então, assim, é um fardo muito grande que as mães de pessoas no espectro levam, que os pais levam. E até mais do que eu, as os mães companheiros. Que têm crianças de nível suporte 2 e 3. Nossa, as mãezinhas sofrem demais, gente. É muito triste. Na minha escola tem uma que eu não vou falar o nome dela, o menino dela evoluiu muito, né? O nosso paciente lá na Cacique. Nossa, falando nossa. Sim, você sabe quem é? Pedro. Evoluiu muito, eu conheço o Pedro desde pequenininho, gente. Olha a evolução dessa criança. Muitos vão evoluir, alguns vão evoluir até um certo ponto. Nós temos que entender isso, né? O meu filho evoluiu bastante. Eu trabalhei muito a neuroplasticidade dele quando ele era pequeno, sem saber. Eu também não precisava trabalhar também, não. O menino já nasceu pronto. Mas eu estou falando assim, sem saber, eu era ignorante, burrinha, trabalhava na educação, mas para mim, autismo era isso aqui, gente. Era He-Man, eu assisti. Hoje eu falo um monte de filme, eu coloco no meu história. He-Man com o menino. Era só isso. E estereotipado dessa forma. Eu não sabia, eu era burrinha, ignorante. Eu acho que existem vários tipos de pessoas ignorantes na vida. Aquelas ignorantes que nunca estudaram. Tem os ignorantes que estudaram, mas não estão nem aí para algumas coisas, né? E tem aqueles ignorantes que fingem, que não quer aprender, que não acontece, que não quer aprender, está nem aí, não é comigo? Não é comigo? Mas assim, eu penso que Deus é muito justo. Não é comigo, sim. Mas é com um colega, eu tenho uma colega hoje que falou comigo, ela é avó de criança autista. A família, uma pessoa da família falou com ela para ela escutar. Não foi graças a Deus, não foi perto de mim, né? Porque eu sou aquela, né? E não fica quieta. Não fala não. Agora é do A ao Z, né, gente? Tudo tem A ao Z, né? É autista, aí o B tem outra coisa, né? Tem toda... gente, sério mesmo, vamos pensar aqui, eu vou pensar comigo. Depois de tudo que eu fiz, por tanto tratamento, vocês acham que eu queria ter um filho autista, gente? Não desfazendo meus filhos, que são 2? Claro que não. Eu sofri muito por isso, eu fui mal falada. Meus filhos precisavam ficar de atestado, eu precisava afastar às vezes da escola. Esse menino emagreceu por causa de refluxo e várias outras coisas. A menina teve um problema, ficou um faqui, a empregada queria enfiar a cabeça dela dentro do vaso. No dia que eu soube disso, eu abandonei o meu emprego, me chamaram de louca. Me chamaram de louca. Você é louca largar um emprego, você passou em primeiro lugar. Não sou louca, não. Foi a melhor coisa, minha filha estava no faqui. Ela estava assim. Não que ela não seja um faqui. A empregada...
Ela já está se escondendo, finalmente. Aí batendo de frente com esse menino, que o Natal não tem, como é que é? Papai Noel. Era isso que eu vivenciava. E aí, dois empregos, 7 às 18 que eu passei, no outro que eu assumi, chorei muito, pedi perdão, falei, Senhor, tô fora. Ninguém na época me ajudou para melhorar a minha situação. Eu não tenho parentes aqui, meu marido ficava fora, minha mãe não tinha condições de ficar com ele, ela tem uns probleminha dela lá, não é o caso. Então, assim, ia ser pior para ele se eu colocasse ela com eles. Aí elas deixavam ele doido, a minha mãe. Então, assim, eu criei eles, tá? O meu marido teve pouca participação, não porque ele não quisesse, ele não tinha tempo e ele não tem condição. Porque quando acontece um surto, já aconteceu na minha casa, não vou citar quem, mais um surto, o meu marido fica na porta de meia esquina, olhando eu segurar pemba. Eu seguro, depois aí eu resolvo, depois eu vou e choro, coloco para fora. Todo mundo pensa que eu vivo a minha maravilha, nossa, que mulher maravilhosa. Tem dia que eu falo com as minhas colegas, gente, hoje é o dia que eu estou pior, porque eu estou com uma roupa boa, hoje é o dia, eu não estou bem. Eu estou com problema de pressão, mas aí eu coloco a roupa boa para parecer que estou bem, né? Pelo menos isso, né, o visual, né? Mas Não, assim, todo mundo tá bem vestido. tá, né? Tá. Eu vi a camisa com Mas aí os você quer falar mais alguma coisa, Mariana, mais alguma coisa? Eu vou deixar o livro, né? Senão a gente fica até amanhã. Com a pergunta que nós fizemos, né? Todos nós aqui somos atravessados pelo autismo, tá? E trazer um pouquinho também da sua trajetória, né? Posso só Começou? Lívia, se eu só falar um autista hoje comigo, ele brincou comigo hoje na escola, ele é tipo da minha colega, mediado pela colega. Tia, você tá pré-velha. Aí eu falei, tu? Aí com a outra, pré-velha. Aí ela falou assim, ele é louco pra conhecer um autista. Assim, tipo ele. Porque ele fala, ele é verbal, né? Aí ela falou assim, o filho dela, a gente vai trazer ele pra você conhecer. Eles querem conhecer o nicho deles, né? Eu sou igual a ele, você entende? Os coleguinhas lá, todo mundo sentado assim, a gente faz com força, os colegas brincam, mas nem sempre conseguem ficar muito bem. Meu filho é muito carinhoso, extremamente carinhoso. Mas muita coisa mesmo. Tem hora que ele me abraça, eu falo, meu filho, eu hoje me lembro, meu filho, eu estou zoada com ele porque eu não sou uma pessoa afetiva demais. Mas ele é. Ele é extremamente afetivo. Ele é um amor de menino. Né, meu filho? Isso aí. Agora deixa eu falar aqui. Agora eu vim falar e não falo demais, Onde tudo começou? Onde tudo começou. Onde, assim, falando de atividade física, que minha praia agora, eu estou hoje de frente, né, que eu também sou terapeuta. Falar onde tudo começou. Alguém já foi lá no Padre Geraldo? Essa turma já foi lá? Eu já fui lá na Finosa, já há muitos anos atrás. Acho que tem uma parte do Praia de estágio lá, não tem? Tem. Não. Eles falam só Eu fui há muitos anos. Era o caso antigamente. Queria até adotar criança lá na casa. O hospital psiquiátrico, falecido na época, em 2009. Assim, Lá pra recém-formado, adotar as crianças. primeiro serviço meu de educação física, apareceu um projeto, aí caminhou de casa para lá. Eu sou muito curioso e gosto de pesquisar as coisas. Aí lá comecei a estimular os adultos e adolescentes, né, não tinha menor de idade. Estou contando a Mariana que eu conheço ela há 17 anos, ela pensou em trabalhar lá. Aí eu comecei a acessar, assim, eu sempre trabalho na forma de acessar a criança, eu trabalho bastante com criança, ou a pessoa. Eu sempre trabalho para ver o potencial, até onde que vai nessa parte de atividade física. E quando a gente faz movimento, a gente vai começar uma prática de atividade física, a gente começa a treinar. Certo? E hoje tem os métodos, né, ABA, DENG, DIR, que você tem que fazer a repetição para a criança aprender. Até relatar mais na frente as crianças que eu atendo na prática. Então, quando tudo começou, não se falava em autismo, né, Maria? Lá em 2009,
vamos falar do autismo. E ali foi curioso, porque a gente caminhava ali da igreja do Alto Geraldo até na pracinha da Vinhosa, pracinha do Peixe. Ali dava, ida e volta, dava 3 quilômetros. Alguém está na vibe de corrida por acaso? Alguém? Tá? 3 quilômetros é muito ou pouco? Muito, né? Então a gente começou a andar metros e fomos evoluindo. E de volta dava 3 quilômetros com uma pausa de água. Então para a comunidade ali foi interessante, porque eles tinham medo das crianças na rua, de entrar na padaria, pegar um pão, pegar um doce na prateleira, pegar alguma coisa. Então a gente preparou a sociedade para as crianças que estavam ali, para crianças que eram os adolescentes. Preparou aquela comunidade para aquele grupo do Padre Geraldo. Então eles ficaram assim, não sei nem a palavra, posso usar aqui. Assustados, né? Assustados, e depois eles abraçaram a nossa causa lá. Então, e a gente tinha vários autistas, né, que a gente não conhecia, aí a nossa ignorância. A gente tinha vários autistas lá e a gente não conhecia. Muito ignorante. E a gente ficou conhecido lá, a gente não andava com 1 e com 2 não, era 20, era 15. Às vezes a gente levava o cadeirante junto, as próprias crianças ajudavam o outro. E aí a gente começou a receber as coisas na rua, eles ganhavam presente para levar para casa, ganhava roupa. Todo mundo de flor, eles sentiam no coração, ia no bar, dava flor. E nessa época, na parte de estudo, eles andavam muito dopados, né? Muito dopados. Então mais uma coisa, quando você se condiciona na atividade física, um remédio, o esporte ajuda, então a gente acaba deixando o remédio de lado. Então chegou um momento lá e tinha um paciente que não estava mais, o remédio não estava segurando, né? Então o que a gente foi no diálogo. Então a gente conseguiu acessar eles, no diálogo. Teve dia que eu cheguei lá, essa moça estava trancada numa sala. Aí eu chegava bravo também, porque esquizofrênico também, né? Chegou no grau elevadíssimo. E aí eu entrava no mundo da pessoa, eu acessava ele. Estou falando de educação física, tá aí, atividade física. Acessava ele, que o remédio estava fazendo mais efeito, mas o diálogo já estava fazendo mais efeito que o remédio. Ou seja, a gente ia para a rua, já escutava, começou a escutar. Aí organizamos, né, essa pessoa que queria quebrava uma casa, quebrava o Sábado Padre Geraldo inteiro. Mas quando a gente estava lá, ele conversava com a gente, às vezes ele queria se expressar. Né? Então a área da psicologia é muito importante. Eu sempre trabalhei com psicólogos juntos, sempre. Porque a gente, quando a gente não está conseguindo acessar, vou falar muito essa palavra, a gente tem que ver um plano B, né, para a gente conseguir acessar. Enfim, essa breve história. Aí, como eu sou curioso e pesquisador também, aí as corridas de Itaperuna, a corrida de São José é antiga. Aí eu falei para o Padre Geraldo, para a irmã dela na época, vamos botar as crianças lá para correr lá na corrida. Eles aguentam 3, acho que 5 quilômetros, acho que aguentam também. Me chamaram de doido. Como é que você coordenar isso tudo? Então, chegar lá, me chamaram de doido. Era um autista da luta. Então mas com um grau mais elevado, que ele não tinha. Então a gente botou eles para correr. Aí todo mundo aplaudiu, foi bonito, foi bacana. E estou voltando lá atrás, porque até hoje, qualquer atividade esportiva, hoje está pegando 5 anos para cá, e vocês ouviram falar aí de atletismo, de futebol e de natação, eu estou envolvido, tá? Porque eu estou cutucando a sociedade, Eu vejo tá? Cutucando a sociedade, tem lá na minha rede social. Hoje também trabalho na Secretaria de Esporte. Lá é aula de graça, tá? De graça. E hoje eu atendo 72 autistas. Tudo quanto é nível 3, suporte nível 2, nível 1, ponta de pé, muita esclerotipia. E hoje eu fico feliz na nossa turma lá, que no futebol também eu consigo atender no exercício, que as crianças autistas estão prestando mais atenção
quando eles são muito estimulados do que as típicas. Isso aí é o resultado. Então, aí voltamos lá. Então, os métodos, bem, na atividade física, você só evolui se treinar, certo? Se treinar. Se você não bater uma meta, se você não for disciplinado, se você não for disciplinado, resiliente, você não consegue. Então, a gente que está ali de frente de terapia, hoje eu consigo botar as crianças para me acompanhar nas atividades, porque tem 3 anos que eu estou, enchendo o saco delas, da família. Porque eu tenho que ajudar a criança na neuroplasticidade, quando ela está ali naquele boom de desenvolvimento. É aquele momento ali. João? Senão talvez se eu tivesse se tivesse um estímulo direcionado, você não ia passar tanta perda, certo? Porque você ia aprender a se defender. É importante a gente ensinar a se defender. Não é de luta nem nada, é de comportamento corporal, certo? Quer dizer, você poderia brincar de alguma brincadeira, junto, interagir e socializar com alguém. Depois você poderia ter um melhor amigo. Então o esporte tem essa mágica. Mas com as meninas é mais complicado. Porque a gente sim, não é incentivada ao esporte. É por isso que eu levantei o braço, mas levantou a moça ali, levantou a mão. Por isso que eu fiz essa pergunta. Nem todo mundo vai ter perfil de esporte. Mas tem gente. Mas é importante a gente tentar, tá? Você falou aí, tem que tentar. A gente tem que tentar. Pode botar isso na cabeça de vocês. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir nada. Ano passado teve um congresso na UNIP, que teve uma mãe que veio palestrar. O menino dela Campeonato Mineiro Taekwondo. Ela relatou, me chamou a atenção, e todo mundo ele estava no nível assim, nacional, nível autista nacional. Sim. Mas que falou que o menino já está lá no outro processo, no municipal, no estadual, já está no nível nacional. Aí todo mundo olhou para mim. Ela estava fazendo vaquinha e tal, para conseguir a verba lá. Ela fez uma pergunta para o público: eu devo levar meu filho ou não? Aí o pessoal olhou para mim e trouxeram ela até mim, por causa da área de esporte, né, que a gente está envolvido aqui na cidade. Aí mandaram ela fazer pergunta para mim. Eu falei, deve, porque o filho dela já alcançou um lastro. O que é o lastro? Quando a gente passa do nosso limite. Então o menino passou do limite, o quê? Não é mais um coitadinho, nada. Ele é um atleta de rendimento. Então ele já passou o lastro dele de competição. Então é isso que eu estou cutucando hoje. Eu falei com ela, você tem que ir. Você não tem que pensar, ele já está em outro nível. O espectro já foi, ele é atleta, ele é autista, ele é atleta. Então vai até onde ele conseguir. Ele já passou, ele deixou, ele ganhou as lutas dele, municipal, estadual, e já estava indo no nível nacional. Quantos que ele deixou para trás? Né? Então ela não pensou nisso. Aí mandaram mensagem depois, que ela foi na competição, e minha fala ajudou essa família aí. Mas eu penso assim, se a gente tem potencial, tem que ver onde que a gente vai. Até falei com o Marcelino lá que acompanha a gente tem um ciclo, são 2 ciclos, um monte de ciclos. A gente tem que seguir o ciclo. Eu fui até 100% numa coisa. Vamos dar um exemplo. Eu fiz o circuito zigue-zague. Eu fui 100% nele. Vamos fazer outro ciclo agora. Vamos fazer o zigue-zague mais o salto. Mas o salto eu consigo 20%. Então vamos trabalhar esse salto para chegar a 100%. Entendeu? Então o estímulo, desde sempre, é muito importante. E nunca é tarde, tá, gente? Eu sempre tentei fazer isso, mas o João tem uma coisa que precisa, deixa eu só finalizar, a mamãe falar, senão eu falo até amanhã. Direcionamento. Porque o que acontece? O João é o tipo de criança, de adulto hoje, né? Que tudo que ele faz bem. Ele pode ser o que ele quiser, gente.
Ele pode ser. Só que, infelizmente, junto com o autismo, não veio só o autismo. Veio várias coisas que colocam ele lá embaixo. E eu sou o suporte que eu tento, eu, Mariana, a Jéssica, estamos sempre tentando colocar ele para cima. Por quê? Porque quando ele tenta fazer várias coisas, pode ser que alguma fique sem, né? Ele não consiga finalizar ações, como o pai dele não conseguiu. O pai dele morre de medo. Hoje ele está fazendo mais de um curso. Seu medo é importante. Ele faz 3 cursos. 3 cursos ele faz, 3 faculdades. Então, assim, gente, ele pode ser o que ele quiser. Isso aí foi palavra de Jéssica, não é palavra minha só não, tá, gente? Não estou falando meu filho melhor que ninguém, não. Pelo contrário, tem muitas dificuldades. Mas isso aí, se eu não direcionar, você direcionando, né, João? Mariana também, peço muito a Mariana para me ajudar nisso. Porque senão, ele se perde. Ele se perde completamente. E aí nós vamos perder um cérebro brilhante, que nem todo mundo é um Elon Musk, que conseguiu em frente, apesar de tudo que passou, e conseguiu. Nem todo mundo vai ser um Elon Musk. Mesmo com altas habilidades, superdotação, gênio, seja o que for. Nem todo mundo vai conseguir ser um Elon Musk. Como também tem pessoas que não são autistas, que podem ser que sejam, que cheguem lá. Mas no caso do autista, precisa de direcionamento. Não é? Só para finalizar na área esportiva, não tem a categoria, você já ouviu falar da Paralimpíada, certo? O destaque nosso é o Gabrielzinho, que não tem os membros. Então ele quer ver pegar ele na piscina, porque ele vai embora. Então ele já está em alto nível de rendimento. E hoje a gente briga pela categoria de autista. Não tem. Tá? Não tem na Paralimpíada, tá, gente? Nem critérios de avaliação específicos. Não tem ainda. Não tem, isso aí eu já vi, não tem. Tem o DI, tem o DI, mas não tem o autista ainda, porque ainda está um nível, ainda está sendo estudado. O piloto, você viu o piloto de automobilismo, o senhor Ema ainda contando professor? Sim, a gente tem. O autista mais clássico que a gente conhece é o Messi. É o mais clássico, e ele teve direcionamento, foi estimulado para aquele jeito. E o dom, sim. O dom vai junto. Então a gente está brigando hoje, realidade nossa aqui. Estou retornando ao Conselho de Educação Física esse ano, para poder levar para a Câmara Federal, para a gente começar as competições, não só de autista, tá? Para a gente incluir já nas Paralimpíadas. E já tem um projeto no COI, Comitê Olímpico Internacional, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, está junto também, está vindo dos Estados Unidos, a categoria de autista. Então, mas quem está na frente, o esporte que está na frente hoje é a natação, tá? A gente falou um pouco aqui da atividade tão importante, o meio aquático. A gente relaxa na água. Gente, natação a água, não só a natação, o ginásio, o meio aquático. A água é o elemento que traz a vida. Então quando. Agora, autistas adoram água, né? Sim, é perigoso. Você tem que fazer as atividades assim, voltadas, direcionadas com profissionais, tá, gente? Profissionais. Às vezes a criança já está ali entre 4 paredes ainda na terapia, certo? Essas que eu estou levando para o campo, vou falar assim, o campo das atividades físicas, eu já quebrei as 4 paredes. Então a gente já está em outro processo. Então é importante a gente estar junto com a psicologia, tá? Para a gente direcionar, para preparar as pessoas para o mundo. Certo? A gente tem que preparar o mundo para as pessoas e as pessoas para o mundo. A gente vai ter que manter esse equilíbrio aí sempre. É exatamente essa iniciativa, porque eu escuto muita coisa, tá? E vejo, já tenho 20 anos de profissão, e eu acho muito importante esse diálogo entre a academia e a realidade. A realidade
ela é bem diferente do que é pintado. A quebra de paradigma de vocês escutarem o autismo através dos olhos do João, da percepção do João. O João, há 2 anos, João, que você foi no espectro. Há 2 anos atrás nós fomos convidados, porque eu não sei se todos aqui sabem, Itaperuna é referência em tratamento de autismo com o Cacita, que nós, né, tivemos a oportunidade de fundar pelo SUS. Tá? Nós fomos convidados em Itaperuna falar em campus. Vocês têm noção do que é isso? O João falou para 2.000, 3.000, 3.000 pessoas dentro do Trianon. E hoje a nossa modalidade de atendimento ela é replicada em alguns estados. As pessoas elas vêm, né, conversar conosco, as pessoas elas pedem auxílio e a gente sem problema nenhum a gente dá, né, porque nós acreditamos nisso que nós estamos discutindo aqui. Eu já tenho um tempo de falar sobre saúde mental de mães atípicas e é importantíssimo que vocês escutem Ana e Gisele e a mim também. É uma história para um outro dia por conta do nosso tempo, mas eu vou deixar aberta. Alguém quer falar alguma coisa, ter alguma dúvida? Eduardo. Eu tenho uma pergunta para qual o diagnóstico dele na vida de vocês numa questão de sentido mesmo? Você falou que seu marido ele dá para ser diagnosticado, e qual é o sentido atribuído ao diagnóstico, sabe? O que mudou na vida de vocês? Deu pra... Não, sim. Eu acho assim, pelo menos do meu ponto de vista, né, talvez a minha pense diferente. Eu acho que é uma explicação, a gente toma o diagnóstico, pelo menos eu gosto de tomar ele, não só um fardo, mas uma explicação para aquilo que eu vivi uma grande parte da minha vida, e vivo, né? No dia que eu fui diagnosticado, tudo veio à tona ao mesmo tempo que você acaba se emocionando, entendeu? Então é uma questão muito íntima, você ser diagnosticado, né? É uma explicação do tipo de comportamento que você vem tendo, da sociedade, você espelhando uma coisa que a sociedade queria e que você não consegue dar de nenhuma forma, uma coisa que a sociedade espera, e você tem ali a explicação para o que você tem. Então eu acho que vai, pelo menos no meu ponto, nesse sentido. Foi bem aceito por mim. O pai já sabia, porque quando eu cheguei para falar com o pai, eu achava que era. O pai entendeu e falou: esse sou eu a vida toda, tem todas essas características que você foi colocando para tudo que aconteceu. E ele tenho certeza. Eu aceitei de boa, mas eu fui com ele e chorei muito. O choro foi, não, ai meu Deus, o filho me deu, Deus me deu aquele filho que eu lutei tanto para ter autista. Não. Foi todas as negativas que eu tive, das pessoas não enxergarem o meu filho. Você entende? Todas as negativas, de todo mundo, até de professor, gente. De tudo que eu passei, aquilo ali caiu, eu chorei muito. Foi um desabafo, mas eu aceitei de primeira, porque eu não sou aquele tipo que enfia a cabeça e finge que não está acontecendo. Entendeu? Porque é uma realidade nossa, hoje em dia tem gente que tem neto, tem gente que tem filho, eu tenho colegas que têm netos, filhos, e eu trabalho com muita gente que tem autismo na vida deles. Tá? E a gente é uma coisa que muda a nossa vida. Mudou muito a nossa vida. Nossa rotina, mudou a nossa rotina. A gente tem aquela consciência do que eu posso e que eu não posso. Entendeu? Mas uma coisa que eu não falei antes, quando eles eram pequenos, eu me afastei muito das pessoas. Eu me afastei de família. Então eles cresceram meio que afastados, só muito ali na vizinhança, na escola, levavam para o SESI, para colônia de férias, eles não ficavam.
Aí tinha que deixar a moça lá com eles, porque eu tinha que trabalhar. Você entendeu? E assim, eu queria que eles ficassem todo o tempo da colônia de férias, fazia tudo de semana a semana. Não ficava nem uma semana. Você entendeu? Então é assim, a gente faz tudo que pode, até hoje eu faço. Estou falando que hoje eu peguei ele porque eu tenho que centrar ele, eu preciso fazer isso, porque ele é um homem feito, né? E ele daqui a pouco vai galgar outros, né? Até para fora, para o exterior já queria ir, ele conseguiu até uma época, eu não deixei. Ele passou em federal, eu não deixei ele ir, não me arrependo. Porque se eu tivesse deixado, a depressão tinha pego ele de jeito lá. Entendeu? Então não me arrependo. Então só isso aí, a gente vai ter que lidar com isso. Um diagnóstico é uma libertação, sabe? É uma libertação. É como se você tivesse, tá certo, não é uma doença. É como se você tivesse uma coisa, sentindo. Eu tô sentindo, vou levando, aí até que você descobre. Eu tenho isso aqui, não é tão grave, mas tem que cuidar. Entendeu? Mais ou menos isso. Melhora de qualidade de vida. Achei essas pessoas maravilhosas, né? Que a Jéssica é aquele temperamento, né? Eu tenho um temperamento bem forte. Aí ela às vezes pergunta por mim, cadê sua mãe? Mas ela é maravilhosa, tá, gente? É porque Professora da casa. Professora da casa. Eu sei disso. Mas ela é maravilhosa, ela se dá bem com eles gostam do dela. Eu também me dou bem com ela. Mas ela é aquela explosão, né? Eu também sou uma explosão. Tá? E é isso. É isso. Tem mais alguma coisa que você quer fazer? Ô, Mário, pode falar. Deles, na verdade. Durante a infância ou vida adulta, vocês chegaram a perceber uma predisposição motora ou sensitiva ou auditiva, por exemplo, com uma habilidade musical? Musical? Isabel tinha. Isabel é das artes, a minha relação. O João não. Eu sempre gostei muito de música, né? Só que eu nunca tive a oportunidade. Não, a oportunidade de estudar instrumentos também, de enveredar um pouco para esse lado, mas no sentido de ter entendimento musical e ter entendimento da música em si, pelo menos no meu caso não. Eu tenho uma amiga muito próxima, ela está no espectro, ela estudou aqui, fez enfermagem, talvez vocês conheçam, a Letícia Aquiles, né? Ela tem o que eles chamam de ouvido absoluto. Ela escuta as notas e ela consegue dizer de qualquer tipo de barulho a nota que está saindo daquele barulho. Então ela tem essa habilidade, a habilidade nata dela, ela tem prejuízo em outras áreas enormemente, entendeu? Ela não consegue abrir um aplicativo de banco, mas ela tem ouvido absoluto, entendeu? Ela não consegue, sei lá, ela briga com qualquer tipo de amizade que ela faz, mas ela muito vasto, né? tem ouvido absoluto, entendeu? Avanços, então né? tem essa discrepância, essa dissonância, às vezes, né? É comum a gente ver A minha filha é artista. A minha filha é artista. Ela é das artes. Eu coloquei no balé, fez balé por muitos anos, depois não quis mais, porque estava incomodando, queria tocar violão, quis colocar no teatro, até conversei com a psiquiatra, ela achou maravilhoso, mas não quis ir mais. Eu respeito o tempo deles, tá? Também não vou obrigar a pegar ela, arrastar ela e levar, não. Mas ela é artista. Ela vê coisas em quadro que você não vê. Eu fico impressionada. Sabe fazer manual as coisas maravilhosas. Entendeu? Mas não faz. Mas sabe fazer. Mas continua ligado. Tem duas pessoas. Pode falar. Existe um problema que é muito recorrente, que é a negação. E a gente vê tanto da parte de famílias ativas quanto de portadores também. Se vocês pudessem dizer alguma coisa hoje, para quem ainda vive debaixo dessa nuvem da negação, do não aceitar, eu não quero lidar com isso, não, meu filho é normal, eu não tenho nada disso, o que vocês diriam, tanto para o João quanto assim, para alguém que vive de repente uma situação como essa? Deixa aberto para os profissionais que quiserem acrescentar para esse Deixa eu só falar, eu acho triste, porque não vai mudar a realidade. Eu só vou prejudicar essa criança. Eu tenho casos assim na escola. Eu vou prejudicar, porque a neuroplasticidade está indo, quando a criança é pequena, está voando, e ela precisa disso para poder evoluir, né?
Então, se você não pega uma criança e trabalha com ela, como você está falando, desde pequeno, você perde muito. Aí, quando você vai acordar para a vida, eu vejo pessoas falando 3 anos, normal falar. Normal? É porque cada um tem o seu tempo. Como isso? Eu não. Sinceridade, gente, ó. Não dá pra mim não. Assim, Eu acho que enfiar a cabeça não. Família, a criança junto, evolução. Sem a família não há evolução. Ela vai oscilar. Mas Talvez a criança tenha um potencial para mas ir sozinha, mas se a família estiver junto. Mas o que acontece, você disse muito bem, essa nuvem que é o diagnóstico, o que acontece quando a criança ela apresenta um Asperger ou um nível de suporte 1 que não é tão evidente, vamos dizer assim, ela não apresenta as estereotipias óbvias. Muitas famílias demoram a entender. No meu caso, eu demorei a entender não porque eu não aceitava, mas porque eu achava que era comum, não era dentro da minha bolha. Mas dentro da minha própria família eu tive pessoas que disseram assim: ah, mas não fala que é isso não, nem parece. Então não tem que existe o diagnóstico, respondendo até o que ele não me perguntou, mas eu vou falar. O diagnóstico às vezes quando é tardio, no meu caso foi tardio, no caso do meu filho, ele já estava com 8 anos. Aí você pergunta assim: o que muda? O que adianta para mim com 50 anos saber que eu tenho? Muda a perspectiva de falar assim: olha, faz sentido. É mais autoconhecimento, e a partir daí, você se conhecendo melhor, você se determina melhor, do que simplesmente você ficar assim: ah, meu Deus, por que eu sou esquisita assim? É mais isso. No caso da negação, todas as mães que eu já entrevistei lá no podcast, boa parte delas sempre dizem assim: ah, eu vivi o luto do diagnóstico. Porque elas gestavam um filho, esperavam aqueles marcos de desenvolvimento, esperavam aquelas fases, esperavam que ele fosse andar, falar, e enfim, e veio o diagnóstico. E muitas delas falam: ah, eu vivi um luto porque eu tive que amar um outro filho, não o que eu esperava. No meu caso, não teve isso. No meu caso, foi um alívio, porque a gente descobriu finalmente porque que ele não comia. Melhorou a nossa relação familiar, porque era horrível. O menino não comia, a gente abria a boca para jogar a comida lá dentro, já dava chinelada, a gente perdia as estribeiras. Mas quando você descobriu? Mas aí quando eu descobri, eu falei: ai, mas você já tinha buscado antes, né? Tinha buscado antes. E, mãe, ele não é paciente nosso não. Quantas vezes eu ouvi isso? Só que pra gente, o diagnóstico foi isso. Então, não teve essa coisa do esconder, né? Você conversa com ele, é um menino extremamente inteligente, é um menino que é muito versado, porque ele tem um vocabulário muito amplo. Aí a gente atribuía isso porque ele convivia com pessoas que falavam bem. Então, todo mundo aqui fala bem, então eu também vou falar bem. Mas ele tem um vocabulário ampliado, é um menino que tem uma facilidade para o inglês absurda. Às vezes ele fala inglês comigo, às vezes ele fala inglês, e ele nunca fez curso de inglês. Então ele tem essa... Mas você olha para ele, você já não jeito, ele fala assim: ele não parece, não fala que ele é não, porque não parece, porque não quer o estereótipo. Então esse é a questão maior da nuvem do diagnóstico. Pode fazer a pergunta. Eu achei muito interessante a fala do João, mas o que mais me chamou a atenção foi a do João, quanto à questão de sintomas físicos. Eu também sou autista e eu sinto muito essa questão, sempre senti. E eu ia falar isso aqui. Como que você lida com isso? Tipo, como que você lidava antes de entender o porquê e como que você lida agora, depois? Quando eu era criança, eu não tinha muito como lidar com isso da forma que eu lido hoje, porque a questão do conhecimento em si mesmo, eu era levado a lugares à força que eu não queria ir.
entendeu? Eu não queria, eu acho que a maturidade, a maioridade e o diagnóstico em si, eles te possibilitam se entender e em certa parte o prognóstico ele não é muito legal no sentido de tipo, você vai ser uma pessoa completamente isolada quando você tiver 70 anos de idade, mas eu digo assim, você poder escolher onde você quer estar, onde eu posso estar. Se eu quero ir num parque no final de semana, eu vou. Mas se eu não quiser, eu não vou. Se alguém me chamar para ir em algum lugar, eu poder ser super sincero com essa pessoa e falar, olha, hoje eu não estou legal, não vai dar para ir hoje, vamos semana que vem? Ou vamos em outra oportunidade? Entendeu? Acontece muitas vezes hoje em dia, como eu tenho muitas demandas, eu lido com muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabo ficando muito exausto. Então eu acabo não conseguindo ir a tantos lugares quanto eu já fui antigamente. Então eu acabo dormindo o final de semana todo, né? Assim, para recuperar as energias, e as energias mesmo assim não voltam. Não. Você passa a outra semana pensando, caramba, eu dormi o final de semana todo, não consegui fazer o que precisava fazer no final de semana, apesar da minha semana ser corrida, e na outra semana é a mesma coisa. Então eu digo assim, quando eu me disponho, quando eu quero ir e fazer alguma coisa, me dispor em algum lugar, eu faço. Entendeu? Os sintomas físicos, eles de certa forma vão aparecer, isso acaba acontecendo, mas eu já consigo controlar mais, não no sentido de, eu tenho um super controle do meu corpo, em sentido físico, mas eu me preparo antes para ir nesses lugares, entendeu? Eu vou viver um dia sem muito estímulo, um dia mais tranquilo, vou comer coisas que eu gosto, vou me vestir com roupas que eu me sinto confortável. Por exemplo, eu me vestia muito de preto, eu gostava muito de preto. Essa fase monocromática existe muito nas pessoas dentro do espectro. Porque meu filho todo. Porque você não quer mudar, você gosta daquilo e você fala, não, vou fazer aquilo sempre porque eu Jeans, nem pensar. E no meu caso, eu passei a usar esse tipo de roupa de linho. Tênis iguais, tênis iguais, 10 tênis iguais, eu vou usar só esse. Não várias camisas iguais, eu vou usar só essas. Exato. Eu não quero trocar. E o dormir é um negócio real. E quando você convive com outra pessoa, é assim que a gente se casou, eu dormia 2, 3 dias, ele ficava desesperado. Ele falou assim, morreu, não acorda. Mas era uma exaustão. Igual, vou chegar aqui hoje em casa, eu vou dormir, mas vou dormir muito. Amanhã eu vou ficar bagaço. Por causa de toda a exposição, de toda essa adrenalina de hoje. E hoje foi um dia punk. Foi punk. Deixa eu te falar. Eu falo demais. Professora, gente. Sabe quando eu aposentar eu conseguir parar de falar? Não. Um conselho para você, seja você mesmo. Seja você mesmo. Tá? Não se importe com o que os outros falam de você. Tá? Seja você mesmo. Pra gente finalizar, possivelmente teremos um outro momento, né? Eu acho que Beth, Liz, pode falar. O que vocês acham para mulheres é um pouco mais difícil de descobrir o diagnóstico? Porque a gente tem uma tendência natural ao cuidado, à sociabilidade. E a mulher é a mais amável, a menina fofinha, é aquela que é abraçada. Então, para meninas descobrir é mais difícil por isso. Porque chega um ponto em que a gente, socialmente, nós estamos sempre colocados naquela posição do cuidado, não de ser cuidado. Aí então você fica ali, você faz a amizade mais rápido, e aí você consegue disfarçar melhor do que o menino. O menino já tem a máscara que a gente usa, aquela máscara do ela é quietinha. E o comportamento que se espera de uma boa menina é que ela seja quietinha. Então quanto menos você fala, melhor. Quanto menos você fica quietinho, enfileirando seus brinquedos e não atrapalhando ninguém, melhor. Chora, ela desregula chorando. Mas menina chora mesmo, é coisa de menina. Então, durante muito tempo, fica difícil para poder diagnosticar. Até porque o azul, né,
do autismo é porque antigamente só os meninos eram identificados com mais facilidade. É por isso que é azul. E existe uma outra questão também, que para diagnóstico de autismo tem que ter alterações sensoriais. E a menina, desde pequena, ela ganha um estojinho de maquiagem. Então, mesmo que você não queira se maquiar, socialmente falando, as sensações, você é, entre aspas, estimulado de uma maneira muito, digamos, imposta a usar. E se você usa sempre a mesma roupa ou a mesma cor, as pessoas acham isso estranho. Inclusive, muitas mães determinam as roupas das meninas. Exato. Então, o jeans, que a gente vai falar de alterações sensoriais, e a gente vai falar que algumas pessoas suportam e outras não. Né? Então, o jeans, por exemplo, algumas pessoas se sentem extremamente incomodadas com a própria etiqueta da roupa, como em si. Né? Eu estava falando sobre isso quando a gente vai dormir, né? Num lençol que seja de algodão é uma coisa, quando é poliéster, dependendo se você está dentro do espectro ou até mesmo dentro do fenótipo, parece que vai rasgando, né, a pele da gente. Então, assim, a menina, ela é obrigada a arrumar a casa. Então, se você tem nojo de quando você vai limpar, não sei se isso acontecia, mas é o que a gente escuta, né? Vai lavar a louça. Você sente um pavor daquilo, mas você tem que lavar, porque se você não lavar, né, socialmente falando, é mais difícil. Então, você é exposta às alterações sensoriais muito mais. Você acaba, porque assim, quando nós enfrentamos, a gente muda. Não é que a gente vai virar uma outra pessoa ou deixar de sentir, mas nós enfrentamos e a gente muda. O fato da gente mudar faz com que aquele estímulo que era extremamente aversivo comece a ficar mais tolerável. Alguns não, de fato não, mas alguns sim. Então você passa despercebido. E, tanto que é chamado de masking. Né? E, inclusive, hoje nós temos uma escala no Brasil, no caso da psicologia e da neuropsicologia, para mulheres, né? Porque até então nós não tínhamos nenhum tipo de teste, aliás, nós temos que evoluir muito nesse aspecto, mas que seja específico para gênero, né? Ou até mesmo características de idade, pontos de corte, porque nós não tínhamos. Estamos evoluindo em relação a isso. Né? Então, na mulher, inclusive, quando a Gisele fala da cor azul, exatamente, era porque só chamados autistas de Kanner, né? Que eram meninos, e geralmente eram 4 meninos para uma menina. E as meninas que eram diagnosticadas, inclusive na nossa região, eram o que nós chamamos hoje de nível 3 de suporte, e tinha o déficit intelectual associado. Então, era mais visível. As níveis 1 de suporte, inclusive, isso não tem relacionado somente a meninas, né, João? Mas as pessoas, elas criticam. Por quê? Porque não tem, como a Ana, né, apresentou as estereotipias, que são estereotipias mais visíveis. Senso comum. E a nossa iniciativa, gente, só para eu terminar, né, a fala, a nossa iniciativa de vir aqui e trazer a realidade para vocês é que eu me chamo Mariana Ramos, sou neuropsicóloga, eu tenho 20 anos de formada. Eu percebi no meu filho o autismo desde bebê. Eu rodei Itaperuna, Niterói, Rio, Campos e levei em vários profissionais. Não levei na Jéssica por ser minha amiga. E aí eu falei, não vou levar porque vai confundir as coisas, não vou levar. E aí, o que aconteceu? O meu filho chega na adolescência e vira pra mim e fala, mãe, eu sou autista. Eu já sabia e a minha família negou. E aí eu viro pra ele e falo assim, como você sabe isso? Mãe, eu li aqui, eu li ali. Meu filho joga xadrez desde os 5 anos. Já aprontou todas com meu cartão de crédito com 5 anos. Então essa negação não é só da família. E foi muito difícil,
porque eu não queria levar na colega, por ser colega. E a ética fala o quê? Pra gente não levar em quem a gente conhece. E aí eu falei com ela, porque ele pediu pra ir nela. Eu falei com ela assim, eu não vou abrir minha boca. Ele que vai falar. Com 30 minutos de consulta, ela virou e falou assim pra mim, por que você não trouxe ele antes? Eu levava desde bebê. E é por isso que a gente vem na faculdade falar pra vocês, porque eu sou da área. E muitas vezes eu escutei que eu estava inventando coisas. Exatamente. O fato de você ter conhecimento não, né? Então assim, óbvio que como uma pessoa muito levada, eu sempre tratei o meu filho ludicamente, estimulava. Então assim, eu nunca e isso, eu vi na internet uma coisa absurda que a gente estava conversando, uma pessoa da área falar que existe uma idealização que é moda e que existe uma idealização de benefícios. Eu fico me perguntando, os profissionais que falam sobre autismo atendem, vivenciam? Porque é muito difícil de acreditar. Será? Olha o currículo daquela pessoa que fala, aonde ele trabalhou, o que ele está produzindo, o que ele está pesquisando, porque é muito difícil. E quando o lugar do saber, porque o lugar nosso é o lugar do saber, o profissional, seja de educação, de saúde, as pessoas nos procuram para que a gente ajude. E aí a gente fala que a cada criança tem seu tempo. E aí a gente fala que a mãe está inventando coisas, mas baseado em quê? A mãe é a primeira a perceber, né? A segunda, a escola percebe, mas a mãe é a primeira a perceber. Então, a gente te tira de dúvidas. A gente está mais a mim, tem vários neurologistas, psiquiatras, por favor. Teve um primo, um colega, que eu falei assim, gente, não é possível, eu tô vendo. Ele falou assim, Mariana, você está ficando lesionada. Meu Deus. Brincando, falando sério. E aí eu virei e falei assim, mas eu estou vendo, está claro para mim. Só que eu tinha a experiência dos sábados. Quando a gente foi pesquisar, né, fora. E a nossa região, nós tínhamos, né, a experiência do diagnóstico de TEA, geralmente associado com déficit intelectual. Essa é a verdade, essa é a conscientização de autismo, né? Essa é a prática, tá? É muito importante que vocês entendam da teoria, façam, né? Entendam, compreendam, mas observem também o quanto que nós fizemos um desserviço quando a gente culpou a mãe como mãe geladeira pelo autismo. Observem também como a gente faz um desserviço quando a gente fala que a criança não tem que ser tratada, a gente só tem que aceitar. Nós somos profissionais, as pessoas precisam de nós e a gente precisa ocupar esse lugar com saber, com pesquisa, com estudo. Porque nós temos aqui dois relatos. O Lívio, já 17 anos você entregou, né? De amizade. Quantos profissionais que passaram por nós e falavam que vocês estão no nicho do autismo. É moda. Então, meus caros alunos, colegas, a Liga de Psicologia, as ligas de psicologia trazem para vocês, no mês da conscientização do autismo, algo que vocês não vão ver nos livros. A realidade. Até uma próxima vez.
Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade.